Olá, seja muito bem-vindo ao Análise Direta. Eu sou Tabata Pote e esse é o programa de entrevistas do canal Hit Notícias. Você já percebeu que é mais difícil emagrecer após os 40 anos? Por que isso acontece? Será que as mudanças hormonais têm alguma influência? E ainda, qual a solução? Eu tenho certeza que o programa de hoje vai te ajudar e muito. Então fique com a gente, o Análise Direta está começando. Seja muito bem-vindo ao Análise Direta. No programa de hoje, nós recebemos o Dr. Marcos Galasso, especialista em emagrecimento. Doutor, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui. Muito obrigado, Tabata, muito obrigado pelo convite, o prazer é todo meu. Doutor, a primeira pergunta é, após os 40 anos, realmente é mais difícil emagrecer? Com certeza. Na verdade, após os 40 anos, o corpo tanto do homem quanto da mulher tem uma alteração muito significativa na parte hormonal e isso desencadeia outras mudanças também na parte metabólica que podem corresponder a você acumular mais gordura e diminuir, por exemplo, a construção de massa magra. Isso é muito comum, especialmente nos homens por uma queda de testosterona, que ela começa a partir dos 35 anos de idade, mas a partir dos 40 ela fica bem mais acentuada. Na mulher, que tem um perfil hormonal mais complexo, além da testosterona, nós também temos os estrógenos, que vão desencadear, inclusive, a menopausa no futuro. E isso realmente tem um fator muito internamente ligado com o ganho de peso e de massa gorda. Então, no caso, evitar ou trabalhar para que isso seja menos, digamos assim, intenso ou prejudique mais a manutenção ou a perda de peso após os 40 anos, no caso, então, a gente teria que começar antes. Exato. Na verdade, a gente precisa fazer um perfil hormonal antes que a gente chegue, por exemplo, na menopausa. Tem um período que vai mais ou menos dos 40 até os 50 anos de idade, que a gente chama de Golden Hour, ou seja, aquele momento de ouro para você começar esse ajuste fino, para prevenir que tenha esse acúmulo de gordura. No meu consultório, a gente atende muitas mulheres que estão nessa fase e a gente realmente vê como é diferente quando você começa esse ajuste hormonal um pouquinho antes da menopausa, comparado com quem começa já estando na menopausa. Porque na menopausa, no caso das mulheres, já aconteceram essas alterações, ela já acumulou massa gorda, ela já tem, por exemplo, um metabolismo mais lento, então ela acaba, como eu falei mais cedo, tendo menos massa magra, tendo menor taxa metabólica basal. Então ela gasta menos energia e tudo isso pode culminar em aumento de peso. Então, nesse caso, doutor, de começar antes, né, fazer essa análise hormonal, como que é feito? Quais são os exames? O que é analisado? Ótima pergunta. Como eu falei mais cedo também, a mulher geralmente é mais complexa do que o homem. Então, a gente tem que ver a parte dos hormônios chamados femininos, que são os estrógenos e os seus metabólitos, como estradiol, estriol, estrona, que é, diga-se de passagem, um metabólito bem ruim para as mulheres. E existem hoje, felizmente, a gente vive numa época de muita tecnologia de análises hormonais, a gente tem vários perfis que a gente pode traçar de não só dos níveis de hormônio no exame de sangue, mas também todos esses metabólitos. Então, de fato, o ajuste consegue ser bem fino. No caso dos homens, o hormônio que realmente lidera toda essa cascata é a testosterona. É mais fácil, comparando com as mulheres, tanto do diagnóstico quanto do tratamento. No caso, é por exame de sangue? Exame de sangue, com certeza. A gente tem alguns exames que a gente pode ver até na urina, mas na grande maioria dos casos, tudo começa com o exame de sangue com um perfil completo hormonal. No caso, como a gente, aproveitando, né, já falando das mulheres nesse período de menopausa ou pré-menopausa, né? Isso. Depois de fazer, então, o diagnóstico, vai se analisar o que ela já está perdendo? Exatamente. Para deixar as coisas claras, a gente chama de menopausa um dia específico na vida da mulher. O diagnóstico da menopausa, ele é retrospectivo. Vamos dar um exemplo. Para que você tenha menopausa, a mulher precisa estar 1 ano sem ter nenhuma menstruação. Então, digamos,
que a mulher tem uma menstruação hoje, o diagnóstico só vai ser firmado daqui a 365 dias. Isso é menopausa. Mas antes disso, existe uma outra fase que se chama climatério. Essa é uma fase pré-menopausa. E nessa fase já começa a ter, por exemplo, algum decaimento hormonal. Isso, como eu falei mais cedo, pode e deve ser tratado para melhores resultados de longevidade, saúde e qualidade de vida. De modo geral, né? Com certeza. Porque não é só, a gente está falando de perda de peso, mas não só perda de peso no sentido estético, né, doutor? Com certeza. Acima de tudo, de saúde mesmo. Exatamente, porque hoje em dia o conhecimento que a gente tem sobre os hormônios, na perspectiva de emagrecimento, é muito mais amplo. Até porque essa parte hormonal sempre foi muito cercada de vários tabus. A gente pode até falar sobre isso mais para frente, mas o que a gente sabe é que um bom equilíbrio hormonal leva na vida, tanto de homens quanto de mulheres, um estado anti-inflamatório. Então, por exemplo, muitas pessoas que estão vivendo uma situação que elas acreditam que seja obesidade, na verdade não é só obesidade como acúmulo de gordura, mas é acúmulo de fluido. A pessoa está inflamada e ela fica inchada. Geralmente, as mulheres têm essa percepção um pouco mais acurada que os homens, porque as mulheres, no geral, percebem mais as mudanças do corpo. Homem, infelizmente, muitas vezes vai deixando levar por causa da rotina, porque às vezes tem também muitos tabus, acha que não precisa se tratar. Geralmente, as mulheres têm essa percepção mais acurada e elas percebem, mesmo nas fases do ciclo menstrual, por exemplo, antes da menopausa, quais fases que elas estão mais inchadas ou não. Então, quando você tem um desbalanço hormonal, além daquela coisa que eu te falei, de acúmulo de gordura, você também tem um acúmulo de fluido por causa da inflamação. Resumindo, o equilíbrio hormonal é um estado anti-inflamatório e isso leva a melhor qualidade de vida também. Então, vamos lá. A mulher, o homem, o paciente foi na clínica, fez essa análise. Sim. Ao constatar os hormônios que estão caindo, né? Sim. O que tem que fazer depois? Qual o próximo passo? Perfeito. Bom, em primeiro lugar, como eu falei para você, tem os tabus. E um dos maiores tabus que tem a ver com a sua pergunta é se a reposição dos hormônios, que seria o tratamento de escolha, se ele está bem indicado ou não. Tá? Eu queria aproveitar esse espaço para quebrar um tabu que eu acho que é o principal tabu, que é o seguinte: não existe hoje na ciência nenhuma comprovação de estudos científicos sérios que a reposição hormonal, por si só, cause câncer. Tem muita gente que acha que a reposição hormonal masculina com testosterona, por exemplo, por si só, isoladamente, vai levar a um câncer de próstata. Da mesma forma, tem muita gente que acha que, por exemplo, a reposição com estradiol, que é um dos hormônios femininos, dos estrógenos, vai levar ao câncer de mama ou ao câncer de endométrio no útero. Isso não é verdade, tá? Se a paciente teve uma história pessoal de câncer de mama, ou seja, se ela já teve câncer de mama no passado, aí é uma outra história. Agora, na população geral, para quem está assistindo o programa, que não teve nunca, por exemplo, uma mulher que está na pré-menopausa, está pensando em reposição hormonal, não existe uma contraindicação direta porque ela tem só essa suspeita de que tenha um câncer de mama. Isso é um tabu que precisa ser quebrado, né? E aí, respondendo a sua pergunta de forma mais clara, sim, tem a reposição hormonal, que de fato você, na perspectiva dos hormônios, você volta aos níveis da sua juventude. Os hormônios que a gente usa hoje em dia, inclusive ajudando bastante no emagrecimento, são hormônios que a gente chama de bioidênticos ou isomoleculares. São palavras que não são tão fáceis de entender para quem não é médico, mas o que significa? Significa que nós médicos entregamos para o organismo dos pacientes exatamente a mesma molécula que foi produzida pelos órgãos durante toda a vida. Elas simplesmente estão decaindo, a gente entrega, e é por isso que chama bioidêntico. Existem hormônios que não são bioidênticos? Existem. Quer ver um exemplo? A pílula anticoncepcional, que as mulheres tomam a vida toda e essa sim tem risco, com certeza. No caso, então, da reposição hormonal, ela seria manipulada? Seria manipulada. Então, o que a indústria farmacêutica faz? Ela consegue saber exatamente a configuração molecular de todos os hormônios que a gente produz naturalmente e ela mimetiza. Não é que você vai pegar a molécula retirada de um outro ser humano ou de um animal e vai sintetizar numa cápsula, por exemplo, e entregar. Não, ela é feita pela indústria.
Então, nessa perspectiva, ela é sintética, mas a molécula que está sendo entregue é exatamente a mesma molécula que o nosso corpo sempre produziu durante toda a vida. E também, doutor, um outro tabu, e aí você, ou não, você vai dizer, né, se é verdade ou não, com relação a muitas mulheres, muitas pessoas têm medo da reposição hormonal por isso, porque associam a câncer, também falam, é uma bomba no corpo. Exato. Mas a dosagem, a quantidade dela é de acordo com o que você está precisando. Exatamente, exatamente. Você não vai fazer uma reposição hormonal com mais do que o seu corpo necessita. Exatamente. É bem isso. Por exemplo, tem muita gente que não sabe, muitas mulheres que vão no meu consultório, por exemplo, não sabem que a mulher também produz testosterona. Sim. Né? Tem muita mulher que acha que isso é uma surpresa, mas é a realidade. Então, por exemplo, se você faz uma reposição de testosterona para uma mulher, você de fato tem que tomar muito cuidado com a dose. Por quê? Mais cedo eu falei que os hormônios têm os seus metabólitos, que são outras moléculas que o corpo, ao quebrar o hormônio original, acaba produzindo. Um dos metabólitos da testosterona é uma molécula chamada DHT, que é dihidrotestosterona. Essa molécula, se tiver um nível muito alto nas mulheres, causa engrossamento de voz, pelos na face, o cabelo cai, ou seja, você está masculinizando ou androgenizando a mulher. Então, assim, é um assunto que está na moda, mas, ao mesmo tempo, até um alerta que eu faço para todo mundo que está assistindo, homens e mulheres, que é muito importante que vocês passem no médico que realmente tem experiência com isso. Porque a gente sabe, né, que muitas pessoas fazem automedicação. A automedicação por si só já é perigosa. Na parte hormonal, você está fazendo um desbalanço numa parte central do seu corpo e que às vezes pode ter consequências por anos. E aí não vai afetar somente o peso da pessoa, né, doutor? Exatamente. Você vai ter até, como eu falei mais cedo, consequências maléficas estéticas, como no caso de uma mulher que começa a criar pelo na face. Imagina só. Deve ser um pesadelo para todas as mulheres isso, né? Com certeza, é muito sério, né? Sim, com certeza. O assunto realmente está muito interessante, eu tenho certeza que você está aprendendo muito, mas a gente vai fazer um breve intervalo e na volta a gente continua o nosso bate-papo com o Dr. Marcos Galasso. Não saia daí. O Análise Direta está de volta e o nosso assunto de hoje é emagrecimento. Porque após os 40 anos é mais difícil perder peso? Será que as mudanças hormonais influenciam nessa questão? Ao meu lado, o Dr. Marcos Galasso, especialista em emagrecimento, e está tirando todas as nossas dúvidas. Doutor, no primeiro bloco a gente falou muito sobre as mudanças hormonais, né? E vai continuar falando porque faz parte, não tem como fugir, né, desse assunto. Agora, uma questão, né? A gente percebe, pode ser um mito, você vai me dizer, após os 40, a região abdominal, ela vai criando mesmo mais gordura? Por que isso acontece? Com certeza, essa pergunta é extremamente pertinente, porque é o que a gente vê. A gente sabe que no organismo, tanto de homens quanto de mulheres, a gente tem algumas regiões que acumulam mais gordura do que outras. Inclusive, o aspecto feminino do corpo da mulher está muito ligado a algumas áreas de acúmulo de gordura específico, como, por exemplo, obviamente, a mama e o quadril. Após os 40 anos, um dos fenômenos que a gente vê por causa dessa alteração metabólica e hormonal é, de fato, o acúmulo de gordura abdominal. Isso acontece tanto em homens quanto em mulheres. E isso tem uma consequência que vai muito além da parte estética. Por quê? A gordura abdominal, no subcutâneo aqui da região abdominal, ela, além de ser um acúmulo de gordura, por assim dizer, ela também é um órgão endócrino. Isso é uma coisa muito interessante porque é também algo que muitas pessoas não sabem, mas a nossa gordura também produz hormônios. Existem, na verdade, algumas substâncias que são produzidas aqui na nossa gordura abdominal que elas transformam a testosterona em estradiol. Então, por exemplo, se você tem um homem que tem um acúmulo muito grande de gordura aqui na região abdominal, mesmo que ele esteja produzindo naturalmente ainda uma boa quantidade de testosterona, por causa dessa transformação nessa região em estradiol,
ele vai ter um nível menor de testosterona, apesar de produzir uma quantidade adequada. Outra coisa que a gente tem é que essa gordura aqui, ela cria um ambiente de resistência à insulina. A insulina, ela é um hormônio que faz com que a glicose, né, o açúcar, entre nos músculos, em outros órgãos, para, por exemplo, você ter energia para contração muscular. Se você tem acúmulo de gordura abdominal, você vai ter resistência à insulina e isso pode levar a diabetes, por exemplo. Nossa. Sim. Realmente é uma informação que não é tão conhecida assim, né? Muita gente não sabe. Muita gente não sabe. Eu Sim. mesma não sabia, confesso. Agora, na prática, doutor, você mencionou no caso das mulheres, né? O quanto isso prejudica. Na prática, assim, o que acontece se a mulher vai acumulando a gordura, além da parte estética mesmo? Isso. Nas mulheres, o que a gente tem? A gente tem um status pró-inflamatório também, tá? A gordura, ela tem várias camadas. E a camada que fica mais próxima da pele, ou seja, bem na periferia da gordura, bem próxima da pele, ela está, consequentemente, o mais longe possível da origem da perfusão sanguínea. Quanto mais longe o sangue precisa chegar, mais difícil é para o sangue chegar, até porque os vasos vão ficando cada vez menores. Onde eu quero chegar com essa história toda? Se você tem uma camada de gordura muito espessa, a parte mais longe possível da sua corrente sanguínea, ela vai estar num estado de hipóxia. E isso gera muita inflamação, especialmente nas mulheres. Porque é uma gordura que vai estar o tempo todo recebendo pouco sangue, consequentemente, pouco substrato, pouco nutriente e também pouco oxigênio. E isso causa uma reação que a gente chama de oxidação na gordura. E essa oxidação na gordura, ela leva à inflamação. Essa inflamação faz com que a mulher, por exemplo, acumule mais líquido, que ela possa ter dores articulares, que ela possa ter problemas intestinais, que ela possa ter, por exemplo, uma inflamação tireoidiana. Tem muitas mulheres que têm doenças como tireoidites ou inflamação da tireoide, ou, melhor dizendo, tireoidite de Hashimoto, que é um dos tipos de tireoidite que a gente tem, que ela não tem necessariamente uma doença na tireoide, mas ela tem um status inflamatório tão importante, por conta da obesidade abdominal, por exemplo, que leva a um problema num outro órgão, que é a tireoide, nesse exemplo que eu te dei. Agora, quais são os primeiros sinais que nós devemos estar atentos, doutor, de que algo está errado e a gente está ficando com o corpo inflamado? Porque inflamação do corpo é um assunto que a gente vê que está muito em alta. Exatamente. Né? Nos últimos tempos se fala muito e tem muitas informações também. A gente abre rede social, vê lá, alimentos que inflamam. Exato. Você está inflamado, o que fazer para desinflamar o seu corpo? E é tanta informação que a gente fica um pouco perdido, né? Para que lado vai? Ah, de fato, esse alimento inflama? Aí vem outro especialista e fala, não, não inflama, é mito. Você fica assim, meu Deus. Sim. Tá, eu estou inflamado ou será que eu estou só inchado? Qual que é a diferença? Essa é uma pergunta muito pertinente, porque a palavra inflamação é um termo muito genérico, que pode levar você para vários tipos de conclusões diferentes. E, de fato, o excesso de informações que as redes sociais hoje em dia traz para a gente faz com que a gente tenha acesso a muita informação de má qualidade. Mas, dito isso, a primeira coisa que você precisa entender é que a inflamação ela pode ser mensurada, especialmente com exames de sangue. Existem vários exames específicos que medem a inflamação. Mas para a pessoa que pode estar assistindo a gente e está em dúvida se está inflamada ou não, quais são os órgãos que a gente vê que mais levam sintomas nesse estado inflamatório? Articulações, ou seja, dores articulares, pode ter rigidez articular. Tem muitas pacientes, especialmente femininas, que quando acordam de manhã não conseguem mover muito bem os dedos, porque além da dor, tem rigidez nos dedos. E não necessariamente ela tem uma artrite reumatoide, que é uma doença da articulação. Ela tem um status inflamatório em que o órgão-alvo que a gente chama, nesse exemplo que eu estou dando, são as articulações. Agora, o número 1, de fato, é o intestino. O intestino também é um órgão, um sistema, na verdade, assim, melhor dizendo, que a gente tem aprendido cada vez mais. A gente costuma dizer que o nosso intestino, ele é o nosso segundo cérebro. E o intestino, ele é tanto um alvo de um estado inflamatório, como também causa inflamação. E isso tem um nome, chamado disbiose.
Então, assim, para quem está pensando que provavelmente está num estado inflamatório, quem está assistindo, está assim, será que eu estou inflamado, será que eu não estou? Olha para o seu intestino. Então, a qualidade da sua digestão, inclusive a qualidade até da sua evacuação, dá muita informação para a gente de como que está o seu intestino. E intestino inflamado, com certeza, leva a ter todo o nosso corpo inflamado também. Porque, para você ter uma ideia, cerca de 75% de todo o sistema de defesa do nosso corpo, com os gânglios, os linfonodos, está no intestino. Mais de 80% de toda a serotonina produzida no nosso corpo, serotonina é um neurotransmissor muito relacionado com a sensação de prazer, que atua no sistema nervoso central, né? Mais de 80%, na verdade, da serotonina é produzido no nosso intestino. E essa serotonina que atua no cérebro, ela é produzida no intestino e sobe através de nervos específicos para o cérebro. Então, se o seu estômago, se o seu intestino está inflamado, você vai produzir, por exemplo, menos serotonina e levar o quê? Depressão. Nossa. Então, tem outros exemplos que eu poderia te dar. Ligado, Tudo né? ligado. Depressão, eu falei de inflamação da tireoide, inflamação de articulações, né? Falei de diabetes também. Então, assim, não é que você vai culpar a inflamação por tudo. Mas se você tem um organismo inflamado, esse é o momento de você falar assim, está na hora de eu começar a me cuidar. Porque se eu não ainda tenho um órgão-alvo atingido, é questão de tempo para começar a ter. Agora, a gente, é importante, né? É claro que nós estamos falando após os 40 anos, né? É o tema central, mas é importante que qualquer pessoa, de qualquer idade, esteja atento a tudo isso que você está trazendo, né, doutor? Exatamente. Principalmente mais novos, Exato. né? Para fazer a prevenção. Com certeza. Na verdade, tudo começa com aquilo que é básico. Sono de qualidade, alimentação balanceada, exercício físico, ingestão de água, que é uma outra coisa que é muito comum a gente ver como um problema lá no consultório. As pessoas não bebem água, simplesmente não bebem água. Você está assistindo, você quer saber o quanto de água você tem que beber? Você tem que fazer uma conta muito simples. 40 ml de água por quilo de peso por dia. Então, faz as contas aí de acordo com o seu peso, geralmente dá acima de 2,5 litros para a grande maioria das pessoas. Quem que bebe 2,5 litros de água por dia? É raro. Né? A nossa vida é super corrida. A gente está lá e cá. Às vezes você acorda super cedo, quando vai ver 5 horas da tarde, você não bebeu absolutamente nada de água. E isso faz com que você, de fato, tenha um status pró-inflamatório, porque as nossas células, elas estão sendo formadas e morrendo, né? Um processo que chama apoptose, o tempo inteiro. Quando as células elas morrem, elas deixam alguns detritos ou restos celulares no nosso corpo. Se você não bebe água, esses restos celulares ficam circulando por todo o tempo, você não elimina porque você não tem fluido para diluir e para eliminar esses restos, e aí você fica cada vez mais inflamado. Então, beber água é extremamente importante. Eu sempre falo lá no meu consultório. No meu consultório, a gente tem alguns protocolos, na verdade, injetáveis, reposição hormonal, como a gente falou mais cedo, que até, assim, custam um valor mais alto, mas eu sempre falo para os pacientes, independente da classe social, antes da gente começar a fazer uma coisa mais complexa e rebuscada, você primeiro precisa acertar esses pilares. Sono de qualidade, alimentação, exercício físico e ingestão de água. Se as pessoas que estão assistindo, pelo menos de hoje em diante, começarem a fazer essas 4 coisas com melhor qualidade, todo mundo que está vendo aqui vai ter uma vida muito mais longeva e com muito mais qualidade de vida. Com certeza. Até porque você comentou, né, doutor, com relação ao intestino, se o seu intestino não está funcionando, olhar também se está tomando água, Exatamente. né? Que não adianta. Exatamente. Um outro órgão que é extremamente valioso para o nosso metabolismo, para a nossa homeostase, são os rins. Então, assim, a gente precisa... Inclusive, tem um negócio muito legal do rim que acabei de me lembrar, que é o seguinte. Muitas pessoas, elas se sentem inchadas, e aí quando eu falo que tem que beber 2,5 litros, 3 litros de água por dia, alguns pacientes me questionam, mas como assim? Eu já estou inchado, vou beber mais água, vou inchar mais ainda. Não é assim que funciona. Quando você ingere bastante água, você passa a informação para o seu rim que ele precisa filtrar cada vez mais e produzir cada vez mais urina. Além da água extra que você começou a tomar, você também vai eliminar a água que está no interstício, na gordura,
nos músculos, no cérebro, às vezes, junto com restos celulares. Então, o simples fato de você beber 40 ml por quilo de peso por dia de água vai te desinchar, por incrível que pareça, e acontece. Pode fazer o teste. Agora, doutor, uma dúvida. É água mesmo, Isso. água mineral, ou pode contar com suco, por exemplo? Então, isso é uma pergunta também extremamente pertinente, porque tem muito a ver com a prática diária do consultório. Tem pessoas que não tiveram o hábito de beber água. Então, a gente não pode esperar também que a pessoa faça uma revolução do dia para a noite. Uma pessoa que bebe uma garrafinha, que é 500 ml de água, do dia para a noite passa a beber 2,5 litros. Então, a gente usa algumas estratégias, como, por exemplo, misturar na água gelada uma água com gás, com limão. Inclusive, o limão, ele é bastante antioxidante também e anti-inflamatório, né? É natural, um anti-inflamatório natural. Isso funciona muito bem. Pessoas que começam a tomar um pouco de água com limão, ou então alguns chás que são em pó, que são sem açúcar, que dão aquele saborzinho e a pessoa não tem aquela sensação que ela está tomando água pura. Isso pode ser um bom primeiro passo, mas depois o ideal é que você beba água pura mesmo. Com ou sem gás, não faz diferença. Não faz diferença. Então, ó, como a gente vai para o intervalo agora, dá tempo de você tomar uma água. Com certeza. Não é, doutora? A gente vai aqui tomar a nossa água e você também. E na volta do intervalo a gente continua nosso bate-papo com o doutor Marcos Galasso. Não saia daí, o Análise Direta volta já já. O Análise Direta está de volta e o nosso convidado de hoje, eu te lembro, é o doutor Marcos Galasso, especialista em emagrecimento. Doutor, nesse bloco, então, vamos focar agora em emagrecimento. Primeiro de tudo, vamos falar sobre o que está na moda no momento, que são as famosas canetinhas. Exatamente. Tem muitas polêmicas, né, doutor? Tem. A gente vê artistas, pessoas famosas que acabam não confirmando se estão realmente usando. Verdade. Mas muitas pessoas estão associando ao emagrecimento de forma rápida as canetinhas. Isso é verdade? Essas canetinhas, o chamado Ozempic, ele emagrece mesmo, de fato, só que acaba deixando a pessoa meio que cabeçuda, digamos assim? Sim, isso é uma coisa que muita gente fala, né? Tem até um termo que o pessoal nas redes sociais usa de cabeça de Ozempic. E é o seguinte, o que acontece? Por que a pessoa... Vamos falar sobre a polêmica, vai. Por que as pessoas têm aquela imagem que dá a impressão que a cabeça cresceu? Isso, na verdade, é porque até então a pessoa tinha um volume corporal bem grande comparado ao volume da cabeça, certo? Só que tem uma coisa muito interessante que é o seguinte, a maioria dos obesos ou obesas, por baixo da capa de gordura, tem muito pouco músculo. Se você tira a gordura, elas ficam quase que literalmente pele e osso. Então, a gente tem o caso que eu acho que foi o mais famoso, daquela cantora sertaneja Maraísa, certo? Quando você olha o antes e depois, muito provavelmente o tamanho da cabeça dela é o mesmo, mas comparativamente com o contraste do resto do corpo dela, ela ficou tão minhonzinha, tão desproporcional, fica desproporcional. Aí dá a impressão que a cabeça cresce. E isso é um problema muito sério, porque tem uma outra coisa que muita gente não vai nem acreditar, mas é verdade, que tem muita gente que está acima do peso, mas é ao mesmo tempo desnutrida. Nossa. Tem pessoas que, por má alimentação, comendo muito açúcar, muito carboidrato, muito gordura, nem ingere a quantidade adequada de proteína e também não treina, são pessoas sedentárias. Então, como eu te falei, se você tirasse magicamente toda a gordura, vai sobrar só praticamente pele e osso, não tem músculo. Então, o que a gente preconiza? Um emagrecimento saudável é um emagrecimento que, ao mesmo tempo que você perca gordura, você também mantenha e, de preferência, aumente a sua massa muscular. Consequentemente, o seu volume corporal não vai diminuir tanto, né? E não vai ter essa impressão de cabeça de Ozempic. Agora, as canetinhas emagrecem mesmo? Sim, elas emagrecem. O que os estudos falam? Hoje em dia, a gente tem duas grandes medicações que estão super na moda. Uma que já existe no mercado brasileiro, que é o Ozempic, que é o nome comercial da semaglutida, e existe uma outra que está chegando, que se chama Mounjaro, que é o nome comercial
de uma droga chamada tirzepatida. O que são essas canetinhas? Na verdade, elas são análogos de hormônios. No primeiro bloco, eu falei que quando a gente faz a reposição hormonal bioidêntica, a gente está entregando a mesma molécula que o seu corpo produziu. No caso do Ozempic e do Mounjaro, não. Você está modificando um hormônio que a gente produz, chamado GLP-1, para que ele tenha um efeito mais prolongado. E é isso, basicamente, que é o Ozempic. É uma mudança, uma modificação molecular de um hormônio que o nosso intestino produz para que ele tenha esse efeito bastante prolongado. E qual que é o efeito do GLP-1? Saciedade, você vai ficar com muito mais saciedade, vai, consequentemente, comer menos e você vai ter um efeito também no sistema nervoso central para que você, por efeito central, tenha menos fome também. E essa outra canetinha que é o Mounjaro, o que que é? É esse mesmo análogo do GLP-1, que é esse hormônio que eu te falei, modificado, junto com um outro hormônio modificado chamado GIP. Então, é como se fosse o Ozempic mais um outro hormônio associado que tem um efeito emagrecedor bem importante. Os estudos mais recentes mostram que, na prática do consultório, as pessoas acabam perdendo, às vezes, até 3, 4 quilos por semana. Nossa. É, associado com dieta, exercício físico e outras medicações que você pode ou não associar. Mas é para qualquer um, doutor? Não é para Qual qualquer a um. recomendação? No caso, seriam para pessoas que estão com obesidade ou pessoas que, aparentemente, a gente não consideraria uma pessoa com sobrepeso, mas Sim. como, por exemplo, no caso da cantora que você Sim. mencionou. Sim. Porque, no caso dela, digamos assim, ela não tinha sobrepeso. Na verdade, assim, ela não é minha paciente, a gente está analisando pelas fotos que a gente vê, pelos shows, pelos vídeos. Então, vamos lá. Para você classificar a pessoa como obesa, existem mais de uma classificação. A mais conhecida é o IMC, que é o Índice de Massa Corporal. Só que no consultório, a gente pode lançar mão de análises bem mais específicas, como, por exemplo, uma balança especial que a gente tem chamada bioimpedância. Por que eu estou citando a bioimpedância? Porque esse dispositivo consegue entender quais que são as porcentagens dos componentes do seu corpo. Então, digamos que uma pessoa pese 60 quilos. A gente consegue saber desses 60 quilos qual que é a porcentagem de gordura, de músculo, de água e de osso. Tem pessoas que o peso corporal delas está dentro da normalidade no IMC, mas a porcentagem de gordura está tão alta que, por conta dessa porcentagem, ela também entra na obesidade. Muitas pessoas que você olha na rua, por exemplo, que têm uma composição corporal considerada normal, às vezes são obesas porque elas têm muita massa gorda. E essas pessoas têm indicação de protocolos de emagrecimento. É importante frisar, até por conta da Anvisa, dos nossos conselhos, que é o seguinte: o Ozempic, ela é uma droga que foi aprovada para o diabetes mellitus, tá certo? A mesma empresa que produz o Ozempic também produz uma outra medicação chamada Wegovy, que também hoje em dia tem no Brasil, mas que é a mesma molécula que o Ozempic, que é aquela que eu te falei, que é o GLP-1, certo? Só que ela foi aprovada para obesidade. Então, hoje em dia, no dia de hoje, no Brasil, tanto o Ozempic quanto o Wegovy são aprovados. O Ozempic é aprovado para diabetes e o Wegovy é aprovado para obesidade. Ah, mas muitas pessoas usam o Ozempic para obesidade? Usam. Mas, oficialmente falando, é o uso que a gente chama de off-label. Puxa, mas você está usando de um jeito que não tem nem na bula? Calma. Os estudos científicos que foram feitos com pacientes com diabetes também comprovaram a perda de peso de uma forma segura. Então, é por isso que os médicos têm segurança de indicar essa medicação, independente de como que a canetinha está registrada no Ministério da Saúde. Ficou claro? Uhum. Tá. E só reforçando, né, doutor, algo que você disse antes do intervalo, que é com relação à automedicação. Exato. Não fazer isso de maneira nenhuma, sempre com a prescrição de um médico. Exatamente. Porque, assim, qualquer medicação pode ter efeitos colaterais. Então, por exemplo, um profissional não médico que vai prescrever, de alguma forma, seja lá como for, uma medicação, a minha pergunta é, será que esse profissional tem como cuidar de alguma complicação que possa vir a acontecer? Entendeu?
Hoje em dia no Brasil, nem hoje em dia, já há algum tempo, a gente vê pessoas que nem médicas são e que elas pegam um CRM falso e começam a atender. E tem gente que acha que está levando uma vantagem porque está indo num médico mais barato e quando vai ver, essa pessoa não está capacitada para tratar uma possível complicação que uma medicação possa ter. O Ozempic e o Mounjaro, essas medicações, elas dão poucos efeitos colaterais e têm poucos riscos e poucas contraindicações, mas elas existem. E o profissional que prescreve precisa saber. Quer ver uma contraindicação que tem do Ozempic? Se você está gestante. Tem gestante que, durante a gestação, começa a ter um ganho de peso muito maior do que o esperado e chega no consultório com, 25, 26 semanas de gestação, querendo começar a usar o Ozempic. Não, a gente não tem segurança para isso. Não tem nenhum estudo, não sei nem se vai existir um estudo. Quem vai ter essa ideia de testar uma medicação numa gestante, podendo incorrer em risco para o feto, né? Até nas redes sociais essa semana eu postei uma resposta que me fizeram na caixinha de perguntas, dizendo que na gestante você precisa controlar o peso com dieta e com exercício físico. Não use Ozempic nem outro tipo de canetinha emagrecedora durante a gestação. Agora, doutor, quais outras alternativas nós temos além dessas canetinhas? É uma ótima pergunta. A gente tem outras medicações também que a gente pode usar para perda de peso. Mas vamos começar sempre do mais básico. Não adianta você usar medicações, mesmo assim super caras, super modernas, se você não entender que elas não vão fazer milagre. Você precisa, antes de tudo, entender que você precisa modificar o seu estilo de vida, os hábitos, né? Dito isso, existem outras medicações também, como, por exemplo, existe uma medicação chamada empaglifosina, que o nome comercial é Jardiance. Essa medicação, ela de fato apresenta uma pequena perda de peso, ela é indicada para pacientes com diabetes oficialmente, mas quando a gente usa em pacientes diabéticos, por exemplo, a gente vê uma perda de peso. O que essa medicação faz? Ela faz com que o paciente perca na urina, através dos rins, bastante quilocalorias. Geralmente perde-se cerca de 300 quilocalorias por dia ao tomar essa medicação. Para quem faz esteira, por exemplo, na academia, sabe que demora para você conseguir chegar a perder 300, 400 quilocalorias na esteira. Às vezes demora mais de 1 hora. Então, com uma medicação, você pode perder esse número de quilocalorias, né? Então, são medicações que a gente pode ou não associar às canetinhas para potencializar o efeito delas. Agora, o básico, doutor, uma boa alimentação, uma boa rotina de sono com qualidade. Sim. E exercício físico, esses três, né, no Sim. caso, que eu mencionei, eles podem ser um tratamento para todo mundo. Agora, no caso, essas alternativas que você trouxe aqui, medicamentos, canetinhas, eles são só para pessoas específicas. Por exemplo. Após os 40 anos, a gente consegue manter só com os três? Alimentação, noite e sono. Essa é uma pergunta extremamente importante, academia? porque é o seguinte, quando a gente vê na obesidade, o tratamento da obesidade, a gente até então tinha o tratamento que mais perde peso é a cirurgia bariátrica, certo? A cirurgia bariátrica, pelos estudos, ela chega a perder mais ou menos 25, 27% do peso corporal. Só que mesmo pacientes que fazem cirurgia bariátrica, se eles não mudarem os hábitos, eles voltam a ganhar peso. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo conhece alguém ou já ouviu falar de alguém que fez cirurgia bariátrica e depois ganhou peso e às vezes está com mais peso do que tinha antes da cirurgia. Mas respondendo sua pergunta, a gente nunca dá um prazo específico para você parar a medicação, mas a gente fala aqui, se você mudar os seus hábitos no decorrer do uso das canetinhas, por exemplo, a gente pode programar um desmame até que você não use medicação nenhuma. Inclusive, eu falei mais cedo que gordura abdominal está muito relacionada com resistência à insulina e que, consequentemente, pode levar ao diabetes. Eu já vi, em mais de um caso no meu consultório, pacientes que, pelo fato de estarem perdendo peso, deixaram de ser diabéticos. Então, até essa vantagem a gente tem, né? Você para de tomar medicação, inclusive que você tomava antes do tratamento de obesidade, do diabetes, por exemplo.
Agora, doutor, foi muito bom o papo, né? Agora, quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, receber dicas, você traz recomendações nas suas Sim. redes sociais? Com certeza, a rede social que eu mais uso é o Instagram, que é o drmarcos.galasso. Acho que está aqui na tela, perfeito. Sim. E lá eu estou praticamente todos os dias respondendo perguntas. Lá você vai poder ter acesso ao que a medicina tem de melhor, porque eu estou literalmente estudando todos os dias a respeito disso e todos os dias tem alguma novidade. Então, para quem se interessa por esse assunto, quem quer ter uma vida melhor, com mais qualidade, com mais saúde, sendo a partir dos 40 ou até antes disso, me segue lá que vai ser um prazer conversar com vocês por lá. Doutor, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer falar contigo e aprender mais sobre esse assunto que faz parte da vida de todo mundo, né? Eu que agradeço. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigada. E se você quiser rever este programa, acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. O Análise Direta fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau.